Vamos nessa, meus irmãos, amigos. Bem, amigos ouvintes da Palavra de Deus. Queridos, vamos agradecer a Deus por essa noite que nós tivemos. A palavra nos orienta em tudo, dar graças. Eu acho que é uma oportunidade boa, né? Como nós conversamos semana passada acerca da simplicidade de nós observarmos aquilo que é necessário para nós, né? Conforme Jesus perguntou para Marta. Perguntou não, afirmou, né? Que uma coisa só te é necessária. E isso está se referindo exatamente sobre a atenção dada a Cristo. Nós vivemos uma vida agitada por fora, né? Mas a maior agitação que eu acho que nos impede é a que está dentro de nós. Nosso coração fervilha, nosso coração ele se movimenta em funções de questionamentos que todos nós temos. E a oração ela é algo que alinha o nosso coração com o coração de Deus. Nós temos como alvo de oração aos domingos, né, baseado naquela relação, aquela planilha de oração diária que a gente tem enviado para todos vocês. Né, a gente sempre obedece a uma cadeia, manda para os líderes têm já a instrução de enviar para cada um de vocês, para que todo dia você tenha um motivo, pelo menos, para orar. E hoje, o nosso motivo é para que tenhamos uma vida cheia do Espírito Santo, tenhamos uma vida com o fruto do Espírito em nós, que é o amor, a paz, a alegria, o domínio próprio. Todos nós necessitamos disso, precisamos, dependemos disso. Então, vamos orar ao Pai, em nome de Jesus. Vamos colocar diante dele. Pai, nós queremos agradecer a Ti por essa noite, onde o Senhor nos concedeu o descanso do corpo. E nós queremos, ó Deus, exercitar o descanso da nossa alma. Pois a Tua palavra, Senhor, ela nos orienta a isso, nos motiva, e nós queremos, ó Deus, praticar isso. Louvado o Teu nome, engrandecer a Ti, Pai. Obrigado pela vida de cada irmão que aqui está, cada família aqui representada. Que o Senhor, nesta manhã, possa alcançar, Senhor, o coração de todos os nossos familiares. E eles possam, Senhor, perceber que foi uma manhã diferente, pelo toque do Teu Espírito Santo. Que, de alguma maneira, o Teu amor, a Tua graça, seja percebidas por eles, assim como tem sido na nossa vida. Nós pedimos, ó Deus, a Ti, queremos ser cheios da Tua presença, que haja um fluir abundante do Teu Espírito para nos conduzir em toda a verdade, porque nós não queremos viver diferente, nós queremos viver de acordo com a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Glorifica Teu nome, Senhor, nas nossas vidas. E nos concede, Pai, um momento como esse em que o mundo está vivendo, que os movimentos, os barulhos internos, eles sejam rendidos e governados pelo Teu Espírito Santo. Nós queremos, ó Deus, ser cheios da Tua presença. Nós queremos, ó Espírito Santo, que Tu governes os nossos pensamentos, sentimentos, de maneira que vivamos uma vida piedosa, de maneira que vivamos uma vida em santidade, expressando o Teu caráter, em nome de Jesus, Pai. E nós estamos reunidos aqui mais uma vez, Senhor, ainda que de forma virtual, mas com o coração presente, porque os nossos corações, Senhor, nós colocamos na comunhão que o Senhor tem nos dado em Cristo Jesus.
Pai, batiza com o Espírito Santo aqueles que ainda não foram. Concede dons, ó Pai, ferramentas espirituais, para que possamos viver uma vida, Senhor, plena, porque sabemos que esta é a Tua vontade. Então, nós oramos segundo a Tua vontade, Pai. Cada criança, cada jovem, cada homem, cada mulher, cada casal, cada família que aqui está, que o Senhor derrame na proporção, na medida em que o Senhor tem separado para cada um. Diz a tua palavra que ninguém pode acrescentar na sua estatura uma medida. Mas a tua palavra também diz que é o Senhor quem dá o crescimento. Então, acrescenta, ó Deus, em nossa estatura, uma medida de fé, uma medida de amor, uma medida de entrega, uma medida de serviço, de rendição, de maneira que nossa vida seja, Senhor, um espelho da tua presença e da tua vontade. Por isso, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Que a alegria do teu Espírito, ela seja uma marca, Senhor, em nossas vidas. Ainda que estejamos vivendo, Senhor, situações de tribulação, de sofrimento, de angústia, que a alegria do Espírito, ela se revele, Pai, para a louvor e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. A gente tem conversado e buscado de Deus entender os princípios que Deus tem estabelecido na sua palavra para a nossa vida. Princípio é aquilo que é fundamento, ou seja, é aquilo que é fundamental para se viver. Os princípios de Deus, eles são imutáveis, não há mudança neles. É o que Deus estabeleceu desde o início. E princípio de Deus, ele deve ser cumprido, deve ser vivido, experimentado. Para vocês terem uma noção, ter uma ideia do que eu estou falando, por exemplo, nós batizamos no Carnaval uma família de camaronês, onde lá no país deles, a cultura permite o cara ter 3 esposas, 4 esposas, segundo que ele pode oferecer sustento. Essa é a cultura, o princípio que eles vivem é esse. Dentro da realidade deles, isso não é caracterizado como um erro, vamos dizer assim, tampouco como um pecado. Mas na cultura do reino de Deus, o homem deve ter uma só esposa. É um princípio. Então, quando alguém que vive nessa cultura, como eles, se convertem a Cristo e querem sujeitar suas vidas aos princípios de Deus, nós temos que ajudá-los a enxergar e viver de acordo. Então, ele vai ter que escolher uma só e aí sim assumir um compromisso com essa mulher como sua esposa. Eu lembrei desse exemplo para poder exemplificar bem o que eu estou falando, né? Entre princípio e cultura, né? Entre princípio que é absoluto daquilo que é relativo. Chicão, você entrou aí com um novo... Está com o microfone aberto. Se puder fechar, por favor, agradeço. Então, dentro desse princípio estabelecido, o princípio ele é margeado por verdade. E há um princípio na palavra de Deus, que é uma verdade, que Jesus falou em Mateus capítulo 18. Ele disse, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou eu no meio de vós. Esse é um princípio. Jesus não estabeleceu uma reunião. Jesus estabeleceu uma relação.
A relação de 2 ou 3. Esse é o princípio de Deus. Esse é o princípio, inclusive, de autoridade. Não é um princípio de poder, mas é um princípio de autoridade. O próprio texto está dizendo, ele diz, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou eu no meio deles. E tudo que 2 ou 3 ligarem na terra, terá sido ligado no céu. Então, você vê aí que é um princípio de autoridade. Esta é uma verdade de Deus. Você vê, por exemplo, que a verdade, cada um tem a sua. Mas a verdade só se estabelece quando 2 dizem sim. A própria vida natural nossa nos aponta para isso. Por exemplo, se você quiser registrar um documento, registrar um casamento, por exemplo, ou participar de um processo, seja ele judicial, tem que haver testemunha. Tem que haver mais um que confirme aquela verdade. Vou pegar outro exemplo. Confissão de pecados. A confissão de pecados é uma homologação. A tradução da palavra confissão é homologação, ou seja, confirmação. Confirmação de quê? Do testemunho que o Espírito Santo dá dentro de nós, que nós erramos. Então, para esse testemunho se tornar verdadeiro, ele precisa que eu primeiro reconheça. Porque Deus já reconheceu, já enxergou e mostrou. Agora precisa de mais um que confirme aquilo. E esse mais um, normalmente, é você. Normalmente sou eu, né, para poder homologar isso. Então, eu queria deixar essa introdução, que é uma palavra que Deus tem falado muito ao meu coração, não como uma estrutura de igreja, mas como um princípio. Porque, às vezes, a gente se preocupa, por exemplo, com a estrutura. A reunião. A reunião, ela é um ambiente onde o poder de Deus se manifesta. Mas as batalhas que nós temos para enfrentar, nós não enfrentamos com poder. A gente enfrenta com autoridade. E a autoridade está no exercício dos princípios que Deus estabeleceu. Então, nós estamos aqui, sim, reunidos agora em nome de Jesus. Aqui tem mais de 2 e mais de 3. Aqui o poder de Deus há de se manifestar através da canção, através da palavra, mas a autoridade, ela se manifesta no dia a dia nas nossas vidas. E o princípio mínimo que Jesus estabeleceu para que essa autoridade funcione, é quando ele disse em Mateus 18, onde 2 estiverem reunidos em meu nome, estou eu no meio de vós. Essa é a verdade que ele estabeleceu. Agora, nós temos que dizer amém. Quando nós falamos amém, nós confirmamos isso, nós homologamos isso. Tanto numa reunião virtual, quanto numa reunião lá no salão. É o que eu falei semana passada. Às vezes a gente está numa reunião local, mas o coração está longe. Então, não há autoridade nisso. Porque não há testificação, não há confirmação da aliança que temos em Deus. Que Deus possa acrescentar no nosso coração essa verdade. Amém? Vamos passar aí para o Felipe, vamos louvar a Deus com canções e engrandecer o nome do Pai. Vai lá, Felipe, contigo. Amém. Bom dia, amados. Paz de Jesus com todos. Eu estava nessa semana pensando que canções cantar, e eu lembrei de um texto que está em Apocalipse, capítulo 21, que tem a ver com a canção que eu vou cantar agora, que eu estava pensando essa semana que nós precisamos sempre lembrar daquilo que Cristo prometeu para nós e daquilo que Ele fez por nós. E no Apocalipse, capítulo 21, diz assim, ó: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus,
ataviada como noiva ornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará todos os olhos, todas as lágrimas dos olhos. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Aleluia! O Senhor nos promete um novo céu, uma nova terra, onde não haverá pranto nem choro. Tudo que nós passamos aqui nessa terra será esquecido. Viveremos para sempre com o nosso Rei. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Novo caminho para andar, novo sonho para sonhar. O deserto não é o meu lugar. Nova vida Ele prometeu a todo aquele que nele crer. O mar à nossa frente se abrirá. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra e Ele prometeu: eu vou, eu vou. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra e Ele prometeu: eu vou, eu vou. Novo caminho para andar, novo sonho pra sonhar. O deserto não é o meu lugar. Nova vida Ele prometeu a todo aquele que nele crer. O mar à nossa frente se abrirá. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra e Ele prometeu: eu vou, eu vou. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra e Ele prometeu: eu vou, eu vou. Eu vou dançar na chuva. Chuva. Canta comigo. Dance, dance, dance. 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 Dance, 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 dance. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra e Ele prometeu: eu vou, eu vou. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra e Ele prometeu: eu vou, eu vou. Eu vou dançar na chuva. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra e Ele prometeu: eu vou, eu vou. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra e Ele prometeu:
nova criatura sou. Ô glória! Vou morar com o papai no céu. Aí lá no céu você vai poder assim, ó. Dance, dance, dance. Dance, dance, dance. Dance, dance, dance. Dance, dance, dance. Vai lá! Dance, dance. Cadê o Marção dançando aí? Vai! Dance, dance, dance. Dance, dance, dance. Vai, Igor! Dance, dance, dance. Dance, dance, dance. Yeah. Dance, dance, dance. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra e ele prometeu. Eu vou. Nova criatura sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra e ele prometeu. Eu vou dançar na chuva. Aleluia! Glória a Deus! Amém. Lembrei de outro texto também. Romanos capítulo 8. Diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Oh, glória! Nosso Deus é poderoso. Então, vamos ver. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor,
ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Aleluia, Senhor. Pai, te agradecemos por aquilo que o Senhor fez por nós, porque o Senhor conquistou tudo na cruz do Calvário por nós, Senhor. Obrigado, Deus, pelo privilégio de te servirmos, de termos o Senhor como Pai, Senhor, como nosso amigo, como nosso irmão mais velho, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Afonso. Amém, amados. A palavra louvor significa reconhecer as virtudes de alguém. Louvar a Deus, é reconhecer Ele na nossa vida, é reconhecê-lo como o nosso Pai, nosso Deus, e suas virtudes. É ter os olhos virtuosos. Assim como Adão, quando teve um profundo sono, que ele abriu os olhos, ele viu a mulher que Deus havia criado, e, na verdade, ele não teve um olhar para uma mulher, ele teve um olhar para uma virtude, onde ele reconhece ali a criação de Deus, dizendo: esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então, o que Adão reconheceu não foi um prazer humano, mas foi uma virtude divina. Então, louvar a Deus é reconhecer as virtudes de Deus. E louvar a Deus não é apenas cantar, né? Nós podemos cantar e não louvar. Nós sabemos que no mundo secular, por exemplo, se é que eu posso dizer assim, as pessoas cantam, mas não louvam. O pior é se nós, como cristãos, que temos esse entendimento, cantarmos sem louvar, né? Então, é muito importante a gente louvar a Deus, não apenas com música, sobretudo com a nossa vida, né? Com palavras que expressam as virtudes de Deus, que declaram as virtudes de Deus, que os céus proclamam a sua glória. E nós proclamamos as virtudes daquele que nos amou e tem sustentado a nossa vida. Deus seja louvado por isso. Amém? Querido, vamos ter mais uma palavra de oração. Eu queria pedir aí a Darcy para orar. Darcy, abrir seu microfone. Vamos orar pela Tina. Tina é nossa irmã lá da Bahia. Ela sofreu um acidente, caiu de bicicleta e bateu com a cabeça no chão. Teve parece que uma pequena hemorragia. E vamos orar porque ela está no hospital. Vamos colocar a vida da Tina diante de Deus. Tá bom, Darcy? Amém. Fonsa, só para colocar também nessa oração, se possível, neste momento, o meu sogro, né, que está lá no hospital em Minas ainda, decorrência do Covid, tá?
Ele Tá está bom. até, inclusive... Quanto ao Covid, ele já deu uma melhorada, porém ele tem que sair da sedação, senão ele vai passar por uma traqueostomia, né? Que tem que tirar a intubação dele. Então, mas assim, em decorrência do Covid também, se puder já colocar nessa oração, a gente agradece, tá bom? O nome Tá bom. dele, Vadinho? Salvador. Ora pelo Salvador. Salvador. Amém? Obrigado, Darcy. Aproveita, Darcy, já que você vai orar também pelo Salvador aí, apresentar todos os doentes, enfermos, né, que têm chegado notícia, pedido de oração, esse momento da saúde no Brasil, das pessoas que estão no hospital sofrendo. Tá bom? Então, orar pela Tina, pelo Salvador e colocar todos os doentes que estão lutando aí nos hospitais. Amém. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigada porque nós podemos recorrer a Ti, Senhor. Isso. Nesse momento, Senhor, onde nós recebemos notícias de pessoas queridas, de irmãos que estão passando, Senhor, por um vale. Senhor, coloco diante de Ti a vida da Tina, Senhor. Eu sei que o Senhor já tem cuidado dela, Senhor. Mas nós devemos interceder, clamar a Ti, porque Tu és um Deus de amor e o Senhor quer que a gente fale contigo. Senhor, em nome de Jesus, vai ali aonde está a nossa irmã, restaura, Senhor, a saúde dela, dá, Senhor, capacitação àqueles médicos que estão cuidando dela, Senhor. Abençoa, Pai, aquelas medicações que estão sendo ministradas à Tina, Senhor. Em nome de Jesus, e que o Teu anjo esteja ali ao lado dela, porque assim a Tua palavra nos promete, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que Te amam, Senhor. Em nome de Jesus, nós proclamamos sobre a vida da Tina a vida, a saúde, em nome de Jesus. Também clamamos pelo sogro do Vaguinho, Senhor, pai da Simonia, o Senhor Salvador. Senhor, este homem, Senhor, que está ali entubado, Senhor, correndo risco de vida, Senhor. Clamamos pela vida dele, que ele se restaure dessa Covid, que a força desse vírus no organismo do seu Salvador seja quebrada, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que os seus pulmões sejam renovados, restaurados, Senhor, e todo e qualquer órgão do seu organismo que esteja afetado seja renovado, regenerado, e que essa bênção, Pai, se estenda a todos aqueles que estão nos hospitais, Senhor, acometidos dessa Covid, Senhor, sendo irmãos nossos em Cristo ou não, Senhor, mas que a Tua misericórdia, Senhor, alcance a todos que estão ali, Senhor, acometidos desse Covid, nos hospitais, Senhor amado. Senhor, que a força desse vírus seja quebrada em toda a terra, em nome de Jesus. Pai, aqueles que estão também nos hospitais, não acometidos de Covid, mas que estão passando também por uma enfermidade, que a Tua graça seja sobre cada uma dessas vidas, Senhor. Amém. Que a Tua cura venha, Senhor, que o Teu sobrenatural, Pai, seja visto, seja sentido, Senhor, nos hospitais. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós clamamos a Ti porque nós cremos, Pai, que o impossível é para o Senhor fazer, Pai amado. Amém, e o Senhor, Jesus. Nós cremos que Tu és o Senhor do impossível. E aquilo que não está em nossas mãos, nós depositamos diante de Ti, crendo, Senhor, em nome de Jesus, e já Te louvando e Te agradecendo. Amém, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, Darcy. Queria lembrar aos irmãos discipuladores, atenção, você discipulador, dia 2 de maio, próximo domingo, às 10 horas da manhã, nós teremos uma reunião lá no Shalom. O número de discipuladores ele está enquadrado no protocolo de reuniões públicas. Mas lembrar que os protocolos de uso de máscara, de álcool gel, distanciamento, precisamos continuar mantendo para poder contribuir com esse momento que atravessamos.
A minha imagem congelou aí, mas fica tranquila, aí no painel. Lembrar, mais uma vez, dia 2 de maio, às 10 horas da manhã, lá no nosso salão de reuniões, teremos uma reunião com os discipuladores, ok? Onde vamos tratar um assunto pastoral, de ensino, e poder nos rever também, e alinhar os próximos passos que vamos dar como igreja. E toda a informação chegará a todos vocês, discípulos que estão aí ligados ao corpo. Amém? Então, vamos mais uma vez orar. Hoje estamos recheados de oração. Vou orar pelo Silvano, que ele vai compartilhar conosco uma palavra. Hoje, às 18 horas, eu vou participar de uma reunião também pelo Zoom, com a igreja em Brasília. Se alguém tiver interesse de participar, me manda um zap que eu envio o link. Será às 18 horas, ok? Vamos orar pelo Silvano, para que Deus use a vida dele aí com graça. Amém? Vou pedir aqui o Valdinei para orar pelo Silvano. Abre aí, Valdinei, seu microfone. Está ativo aí você? Estão me ouvindo? Ouvindo. Perfeito. Pai querido, Pai amado, nós gratidão a Ti, Senhor, mais uma vez. Viemos, através da oração, Senhor, clamar aqui pela vida do Silvano, Pai. Senhor, aquilo que o Senhor já tem colocado, Senhor, no coração dele, aquilo que o Senhor tem falado com ele, Pai, dá a graça para que ele possa transmitir, Senhor, as nossas vidas, e possa, através do Teu Espírito Santo, falar, Senhor, com cada um de nós, aquilo que está no Teu coração, Pai, nesta manhã, para a honra e para a glória do Teu nome. Também, Senhor, nossos corações, nossos ouvidos, ó Pai, estejam atentos, abertos para a Tua mensagem, para aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. No nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Fala, Silvano. Amém. Obrigado, irmãos. Bom dia, Pai de Jesus seja com todos. Graças a Deus, o Senhor nos concede mais um dia, né? Primeiro dia da semana, o domingo. E somos gratos a Papai do Céu por ter nos sustentado, ter nos direcionado dia a dia, nos tempos em que estamos vivendo. Cabe lembrarmos, né, que os tempos difíceis, né, talvez eu não preciso nem falar que são tempos difíceis, porque nós estamos passando um momento atípico como nação e como mundo também, né? Mas lembrar, é bom nós sermos lembrados disso também, que nós somos corpo de Cristo, igreja do Deus vivo, filhos de Deus, né? E não estamos livres dos intempéries da vida, das situações difíceis, das circunstâncias muitas vezes desagradáveis, mas nós somos os filhos de Deus por misericórdia do Pai, não porque nós merecemos ou porque fizemos algo para poder receber essa misericórdia, mas por bondade e misericórdia dele. Tempos em que nós precisamos discernir como andar, como viver, o que falar, o que fazer, como igreja de Jesus e como indivíduos, também assim dizendo, cidadãos dos céus, nós temos a maneira particular, ou temos que ter a maneira particular e peculiar a vida de Deus, de como nós vivemos, né? O Salomão falou que o sábio ele discerne o tempo e o modo, né? Sabermos discernir o tempo e o modo de como vivemos, passar essa etapa. As etapas de cada um, que vamos falar assim, normal a todos os homens e mulheres, crescer, passar pela adolescência, a sua juventude, quem sabe casar, criar filhos. Bom, isso aí é mais comum, né? Nós participarmos dessas etapas da vida e, de certa maneira, até projetarmos, né? Como viveremos, projetar no sentido
desejarmos algo, né? Mas o Fonseca, ele iniciou aqui, nós iniciamos esse tempo aqui, o Fonseca falou sobre princípios, né? Ou sobre o princípio de Deus, né? E nós precisamos viver embasados no princípio de Deus, ou no princípio da sua vontade, né? Da sua palavra, dos desejos do seu coração. Deus, ele, na sua bondade, ele fala diversas vezes. Por exemplo, ele fala que eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim e uma esperança, ou para vos dar o fim que desejais, né? Então, os pensamentos de Deus a nosso respeito e o desejo de Deus a nosso respeito, não apenas nós, mas a todos os homens, é pensamento de paz e não de mal. E aqueles que respondem e que se achegam a Ele têm a oportunidade de experimentar, e não apenas de experimentar, mas de vivenciar essa realidade de bondade, de misericórdia, de amor, da paz que excede todo e qualquer entendimento. Então, Fonseca falou do princípio, né? Aqui, como 2 ou 3 estiverem juntos, mas nós precisamos sempre recorrer ou estarmos plantados no princípio de Deus e na sua palavra. Eu queria compartilhar algo com vocês, né, que veio ao meu coração por esses dias, Provérbios, capítulo 1, no verso 7. Eu não sei se você está anotando, eu vou ler alguns versos aqui, mas se você estiver anotando, você separa os versos aí. Um provérbio de Salomão, capítulo 1, no versículo 7, fala assim que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou princípio do conhecimento. Mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Muitas vezes nós pedimos a Deus, ou nós vamos a Deus porque nós, e essa é uma realidade para nós mesmos, que nós precisamos de sabedoria, né? A palavra fala que se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá liberalmente. Nós precisamos de sabedoria. Sabedoria para quê? Para resolver apenas as questões do dia a dia? Sabedoria para viver as questões financeiras, ou de família, ou os conflitos de família, ou de trabalho? Não. A gente precisa da sabedoria para vivermos segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que Ele quer para nós e tem também através de nós. Já lembrando aqui que Ele tem pensamentos de paz a nosso respeito e não de mal. Mas eu quero me ater aqui não à sabedoria, mas eu quero me ater aqui qual é o caminho, ou o princípio do caminho para nós chegarmos ou começarmos a trilhar o caminho da sabedoria. E Provérbios ele fala que o temor do Senhor é o princípio, é o início, é a iniciação da caminhada no conhecimento da sabedoria. O temor ao Senhor. Quero fazer primeiro aqui uma menção que essa palavra temor aqui que está sendo colocada nesse verso aqui é o temor de reverência, não o temor do pavor, não o temor do medo, mas o temor do respeito, da reverência, da consideração por quem Deus é de fato. E nós precisamos trilhar um caminho. Como temer a Deus? Porque não é como ter a sabedoria, como temer a Deus? Como é que um homem teme a Deus? Como é que uma pessoa pode temer a Deus? Respeitá-lo, ter reverência a Ele, ter consideração de fato de como Ele é, de como Ele se coloca. Eu queria partilhar com vocês pelo menos 3 princípios que podem nos nortear, que podem nos ajudar nesse caminho de conhecermos o temor a Deus, ou de aprendermos a temer a Deus. O temor a Deus ele consiste, primeiramente, de nós percebermos quem Deus é, os seus atributos e suas qualidades. Quem Deus é? Bom, se a gente perguntar de maneira
simplista, alguém vai dizer, Deus é o dono de tudo. Deus é o Criador. E, de fato, é. Mas nós precisamos mergulhar nesse princípio de quem Deus é, à luz do que a Escritura diz. Por exemplo, lá em Gênesis, no capítulo 1, fala que Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio a manhã, encerrou o sexto dia. Então, Deus ele é criador de todas as coisas visíveis e as coisas invisíveis. No Salmo 19, no verso 1, fala: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento demonstra a habilidade das suas mãos. Quando nós olhamos para a Escritura, parece que a nossa percepção de quem Deus é, ela deixa de ser simplista para ser um pouco detalhista, bem mais detalhista e mais aprofundada. Porque fala que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento demonstram a habilidade das suas mãos. Estou lendo aqui a Bíblia na tradução NVT, que é a tradução que eu tenho usado mais, né? Por exemplo, em Romanos 1, capítulo 20, fala que por meio de tudo que ele fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente os atributos invisíveis de Deus, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma, ou não temos desculpa alguma. Tudo que se estabelece, tudo que está, foi Deus que fez. As visíveis e as invisíveis. O vento, por exemplo, né? Costumamos dizer, o vento nós não vemos o vento. Nós sentimos, nós percebemos o agir dele. Mas Deus soprou, Deus criou isso. Deus ele estabeleceu toda essa ordem para que o mundo fosse sustentado, ou fosse sustentado de acordo com a sua vontade. Em Colossenses 1, do 15 ao 18, ele fala da criação e fala do seu poder, mas já na maneira que nós possamos perceber em Cristo Jesus. Fala, o Filho, aí está falando de Jesus, o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, os reinos, os governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo. Ele é princípio. Aqui, Paulo, ele já coloca todo o poder de Deus, toda a glória de Deus, apontando a pessoa de Jesus, o Filho de Deus que foi manifesto a nós, e Paulo fala que Jesus é a imagem do Deus invisível. Não a imagem física, não é aquela imagem carnal, a cor da pele, o cabelo, a barba, a cor dos olhos, não. Não é a imagem física, mas a glória dele que foi manifesta entre os homens ali. Então, como não temer um Deus que fez tudo isso? Como não temer? Como não ter reverência a esse Deus? Então, ter reverência ao Deus que é criador de todas as coisas. Ele é o único e é o criador de todas as coisas, manifestado na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outra coisa também, Deus é justo. Deus é criador e Deus é justo. O Salmo 11, no verso 7, fala: pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os íntegros verão sua face. Deus não é injusto. Deus é justo. Muitas coisas acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida. Nós vemos, nós nos deparamos com as notícias da TV, da internet,
do rádio, bom, das mídias sociais. Nós ficamos muitas vezes estarrecidos, nós ficamos ali indignados até. E, cara, isso é uma injustiça. Isso não devia estar acontecendo. Isso não poderia estar acontecendo. Essa pessoa, e nós já, vou falar por mim, muitas vezes nós já entramos como juiz. Nós já entramos já como alguém que, dando uma sentença para alguém. Né? O caso mais recente aí, talvez, né, do menino Henry, né, que foi aí machucado, até foi agredido até chegar à morte. E nós ficamos indignados, uma criança, e tantas outras que nós já passamos aí a história vendo crianças que foram jogadas na lata do lixo, no bueiro, achado no quintal, no meio do mato e outras tantas situações. E parece que nós muitas vezes queremos fazer justiça, porque se eu pudesse eu julgava essa situação. Mas nós não, à luz de Deus, nós não temos essa capacidade plena de fazer justiça de Deus. Nós podemos fazer e julgar conforme as leis de um país, de um município, de um estado determinam, mas nós não temos ainda, talvez, a clareza plena de julgar com a justiça de Deus. Nós temos alguns caminhos, estamos engatinhando, estamos aprendendo dia a dia a viver à luz da palavra e à luz da vontade de Deus. Provérbios 20, no verso 23, fala que a desonestidade é detestável para o Senhor. Ele não se agrada de balanças adulteradas. A desonestidade é detestável para o Senhor. Ele não se agrada de balanças adulteradas. Então, sabe quando você há uma situação e que muitas vezes você tem a possibilidade de ser beneficiado, entre aspas, de ter um ganho, mas aquilo não se alinha, não se adequa ao caráter de Deus, ao caráter de nosso Senhor. Vou dar um exemplo muito simples. Você vai em um lugar, vai em um estabelecimento, vai numa feira, um supermercado, e você faz uma compra, paga lá com dinheiro, e quando você se depara, a atendente lá, o atendente te deu um troco com dinheiro a mais. Em vez de ela te dar uma nota de 10 de troco, te deu uma nota de 20. Você viu ali, percebeu, cara, tem 10 reais a mais aqui. Você pode, não deve, mas pode ter atitudes que talvez não sejam a vontade de Deus. Você pode colocar no bolso, fingir que nada viu, e não é com você, e aí vai. Você pode, sei lá, fazer qualquer coisa. Mas você pode também fazer uma coisa, e nós devemos, eu posso e eu devo, agir com o princípio da palavra, de não se beneficiar de algo que de fato não é justo. Deus é justo. Deus, ele é justo. Ele detesta a desonestidade. Ele não se agrada de balança enganosa. Ele não se agrada também de quando nós somos tendenciosos e acabamos indo para um lado em detrimento a beneficiar alguém com injustiça por causa de outro. Muitas vezes, nós temos a avidez, como eu falei aqui, de julgar uma situação ou de colocar um peso sobre uma situação que, se fosse um familiar nosso, nós não colocaríamos o mesmo peso. E nós precisamos fazer essa diferenciação. Não há diferenciação no sentido de quando nós vamos e devemos cumprir a vontade do nosso Senhor. Paulo fala assim, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Então, se eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, eu necessito desesperadamente de ter os olhos como Cristo, de ter a misericórdia de Cristo, a justiça, como nós falamos aqui nos Provérbios. Deus, ele é justo. Nós precisamos aprender a justiça. Nós precisamos, como diz
é ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio em irar-se, porque muitas vezes nós somos ávidos a falar. Não, pelo amor de Deus. Ela tá fazendo Opa. comida, pô. Opa, alguém entrou aí, abriu o microfone aí, hein? Bora lá, vamos concentrar aqui. Em nome de Jesus. Então, Deus, ele é justo. Deus, ele é o criador de todas as coisas e ele é justo. Deus também, ele é santo. Olha só, Deus, ele é o criador, ele é justo e ele é santo. Talvez, meus irmãos, o que eu estou falando aqui para vocês, aqui, o que eu esteja aqui compartilhando com vocês, seja chover no molhado. Coisas que nós já sabemos, que Deus é o criador, que Deus, ele é justo e que Deus é santo. Mas nós precisamos ter dia a dia os nossos corações regados com essas verdades, não apenas com essas, mas regados com essas verdades para não vivermos enganados no tempo que se chama hoje. O temor que o mundo coloca não é o temor de reverência, é um temor de pavor. Oramos aqui, o Darcy orou por pelo menos 2 situações aqui, né, de pessoas que necessitam de um amparo e um socorro de Deus. Essas notícias que nós vemos, ouvimos diariamente, quer seja de Covid, quer seja de assalto, de bala perdida, de violência, tudo, de salário, de trabalho, isso coloca medo nas pessoas. Mas não é o medo da reverência, é o medo de ter falta. O que vai ser? Se eu ficar doente, o que será de mim? Isso me aprisiona, isso me amordaça, acaba me algemando e eu deixo de viver a vontade do Pai, o que Ele tem para mim através de mim, porque eu estou com medo, pavoroso ou apavorado. Então, Deus, ele é santo também. E ser santo é separado. Deus, ele é separado da criação. E ele está sobre a criação. Deus, ele não foi feito com a criação. Deus, ele é antes de todas as coisas. As coisas que nós vemos, as coisas que estão ao nosso redor, nós fomos feitos por Deus. Deus, ele está além daquilo que nós percebemos. Quando fala assim, alguém fala assim, mas Deus existe. Não, Deus não existe. Deus é. Ele é antes de todas as coisas. Existe quem? Eu existo, você existe, o animal existe, a árvore existe, o vento, a água, tudo existe. Estão aí, patente aos nossos olhos. Então, Deus, ele é santo. O que ele é? É separado. Em Isaías capítulo 6, no verso 3, aquele episódio, vou dizer assim, né, de Isaías lá com o Senhor, né, e ele fica lá com medo porque declara, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas no verso 3 fala assim, ó, diziam em alta voz uns aos outros, declaração lá de Isaías dos anjos, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Nosso Senhor é santo. O meu Senhor é santo. O teu Senhor, ele é santo. E toda a terra está cheia da sua glória. Quer o homem reconheça isso ou não, é um princípio. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Quer o homem aceite isso ou não, quer o homem se volte para Deus ou não, toda a terra está cheia da glória de Deus e o nosso Deus, ele é santo. Não há mistura. Eu costumo falar que na minha ignorância religiosa, né, assim dizendo, né, quando eu falo ignorância, eu falo no sentido de não ter conhecimento, ou não ter percepção, não ter relacionamento com o que de fato é divino. Eu seguia outros deuses. E o principal Deus que eu seguia, sabe qual era? Meu ego. Esse era o principal Deus que eu seguia. Eu idolatrava a minha vontade. Acho que talvez algum de vocês se encaixe nisso, no sentido assim, de reconhecer, né?
Pô, eu fui idólatra, eu me amava mais do que todas as coisas, né? Às vezes os irmãos lembram algumas canções antigas, né? O cara fala, eu me amo, eu não posso mais viver sem mim, né? Então eu me idolatrava também, eu me achava o cara, eu me achava bonzinho, eu achava legal. E eu também, além disso, eu me apegava aos chamados santos. E com todo respeito a quem passou por isso, né? Por esse caminho, eu fui liberto disso, nós fomos libertos disso. Eu não preciso mais me devotar a nenhum tipo de santo e não devo mais me devotar a nenhum tipo de santo porque o santo me libertou. O Deus criador dos céus e da terra me libertou. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O santo vive em mim. Imagina, o santo, ele desejou vir morar em mim, morar em você. Então, como não ter reverência, como não temer esse Deus sublime, esse Deus maravilhoso, esse Deus único e verdadeiro? 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 15 e 16, Deus, ou o Senhor, além de dizer que Ele é santo, Ele também nos faz uma chamada. Qual é? Fala assim, agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Então, Pedro, ele já iluminado, né, já percebendo, entendendo os caminhos do Senhor, já há algum tempo, quando ele escreve essa epístola, ele confirma, aliás, confirma não, ele declara o que as Escrituras confirmam, que Deus é santo, que Jesus é santo e que Ele nos chamou para sermos santos, separados para uso exclusivo dEle. Separado para uso exclusivo dEle. Eu lembro, meus irmãos, eu sempre toquei cavaquinho, samba, e eu tocava tudo que eu gostava na época. Quando eu entendi o que era ser santo, ser separado para uso exclusivo de Deus, eu não desejei, não quis, e tive que me esforçar, claro, no começo, de não tocar nada mais que não glorifique ou que não glorificasse o Senhor. Quer seja um violão, quer seja um cavaquinho, quer seja um instrumento de percussão, mas na minha realidade, o meu cavaquinho, o instrumento que eu toco, é separado. É um objeto, mas a intenção, ela é de glorificar o Pai. A minha motivação não é ficar tocando mais aquela boca sem dente que eu beijava, mas é cantar o samba, o louvor que edifica o meu Senhor e me faz lembrar aquele que me libertou e que falou para mim, seja santo, porque eu sou santo. Seja santo no seu falar, seja santo no seu pensar, no seu agir, seja santo na sua casa, seja santo no seu trabalho, seja santo na reunião ou no ajuntamento da igreja. Seja santo em todo o seu proceder. Deus me chamou para essa responsabilidade, nos chama para essa responsabilidade. E é assim que nós devemos viver, separados para uso exclusivo de Deus. Deus é criador, Deus é justo e Deus é santo. Amém? Outra coisa também é que Deus, além desses atributos do caráter de Deus, ele é onisciente e é onipotente. O que isso quer dizer? Que ele tem consciência, tem ciência, sabe de todas as coisas que acontecem ou que estão acontecendo e que irão acontecer, e ele está presente em todas elas. A palavra diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. No Salmo 111, no verso 4, o salmista fala assim, o Senhor, porém, está no seu santo templo. O Senhor governa dos céus. Observa a todos com atenção e examina cada pessoa na terra.
Deus está nos céus, mas ele olha para nós. E não apenas nós, igreja. Ele fala assim, examina cada pessoa na terra. As pessoas ficam muitas vezes preocupadas aí com o Big Brother da vida, de estarem sendo observados, está sendo filmado, de onde vai, o que faz, um movimento diferente, ou numa loja, ou no mercado, ou numa rua. O nosso Senhor nos observa a todo tempo. E isso, vou falar para você, causa em mim, vou usar essa expressão, tá? Um constrangimento. Qual constrangimento? Que eu sei que as coisas não agradáveis que eu faço, que eu falo e que eu penso, Deus já sabe. E o porquê do constrangimento? Porque eu sei que em dados momentos eu desagrado meu Senhor. Eu, Silvano, desagrado meu Senhor. Mesmo que não tenha ninguém perto de mim. Quando eu penso mal de alguém, ou quando eu penso em fazer algo que não tem respaldo na vontade de Deus, eu fico, ou pelo menos eu vou, de certa maneira, eu estou inadequado ao desejo do meu Senhor. Quando nós pecamos, por exemplo, quer seja em pensamentos, em atitudes, quer seja em motivação, quando nós nos iramos, e às vezes não tem ninguém perto, quando a gente tem vontade de fazer algo e ninguém sabe, mas tem o meu Senhor olhando para mim lá e fala, filho, você colocou a mão onde não devia. Você apertou uma tecla onde não era para você apertar. Você entrou num site, você entrou numa situação que não era. Não precisava disso. Não vá por esse caminho. Isaías também fala no capítulo 57, o alto e sublime vive na eternidade. Isaías 57:15. O santo diz, habito nos lugares altos e santos, e também com os de espírito oprimido. Dou novo ânimo aos abatidos e coragem aos de coração arrependido. Olha que maravilha, meus irmãos. Que lindo. O Deus criador de todas as coisas habita nos céus, mas habita com o oprimido e humilde. Talvez eu não deva falar de mim com humildade, ou dizendo que eu sou humilde. Mas que às vezes eu posso falar que às vezes eu me sinto oprimido com algumas situações, eu me sinto. Mas o Deus que criou os céus e a terra, ele habita com os oprimidos e com os humildes. Humilde não é o que tem falta de recurso, não é o que tem falta de dinheiro, não é o que vive numa casinha. Não é o que vive debaixo da... Não é isso. O humilde é aquele que se coloca na condição de que não consegue, não pode, não concebe a ideia de viver sem a misericórdia de Deus. E ele fala que ele habita no céu, mas ele habita comigo e com você. Ele habita em mim e em você. No Salmo 139, no verso 1, ele fala assim, ó Senhor, tu examinas o meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe, conheces os meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Vai adiante de mim, me segues, põe sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender. É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar no outro lado do oceano, mesmo ali a tua mão me guiará. Olha,
e a tua força me sustentará. Vou parar por aqui nesse verso. A mão do meu Senhor me guiará e a força dele vai me sustentar. Como não temer um Deus desse? Como não ter reverência? Como não ter amor? Como não me responsabilizar em olhar para o meu Deus e falar assim: tu és sobre tudo e sobre todos. Eu dependo de ti. Eu necessito desesperadamente de ti. Ah, Senhor, nos dá essa graça de nós olharmos para ti e tudo que tiver ao nosso redor, nós não considerarmos maior do que o Senhor. Ainda, vou exagerar aqui, ainda que no leito de possível morte. Ainda que no leito de possível morte. Então, ele habita no céu, mas habita também em nós. Ele nos vê e ele nos dá o consolo necessário, o socorro necessário em tempos tão difíceis, onde a nossa mente viaja com tantas situações. É ele que nos socorre. É ele. Não é um decreto presidencial ou estadual. Não é a chegada de milhares e milhares de doses. Não é isso. É ele que nos socorre. Que pode ser, meus irmãos, pode ser que muitas pessoas e muitos irmãos da igreja, eles recebam a vacinação que tanto esperam para viver mais alguns meses, alguns anos, 10, 20 anos, 30 anos, 50 anos, não sei, e escapem em seu dia a dia desse propósito de Deus. Receberam socorro para a sua carne, para o seu braço, mas não se apoiaram no socorro que é presente no dia da angústia. Conseguiram a cura. Existem dados de muitas pessoas, muitos irmãos que andaram no meio da igreja, foram curados fisicamente, mentalmente, espiritualmente, e hoje não estão no meio da igreja. E hoje não estão no meio da igreja. Jesus passou por isso quando ele curou aqueles cegos. E apenas um voltou para reconhecer Jesus e andar com Jesus. Os outros, desculpa, os leprosos, né, me lembrou aqui, não foram os cegos, foram os leprosos. E não voltaram para caminhar e reconhecer o Senhor. Então, não nos apoiemos no que o governo está colocando, está dizendo. Nos apoiemos no nosso Senhor. Temamos a Ele. Temamos a Ele. Em Hebreus, capítulo 4, fala que, pois a palavra de Deus é poderosa. Capítulo 4, no verso 12 e 13, fala: a palavra de Deus é poderosa, viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos do íntimo. Nada em toda a criação está escondida de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos, e é a Ele que prestaremos contas. Nós vamos prestar contas a Deus. Nós vamos prestar contas ao nosso Senhor. Talvez a gente fique meio ressabiado, com medo de prestar contas ao nosso pastor, ao nosso discipulador, à nossa esposa, ao nosso filho, ao nosso marido, prestar contas com responsabilidade. Mas todos nós, um dia, vamos prestar contas diante do Senhor. Uma compreensão correta do caráter de Deus, que é santo, juntamente com a consciência da sua presença esquadrinhadora com você, sempre leva a um modo de vida radicalmente diferente. John Crotts falou isso, que a compreensão do caráter de Deus e a consciência da sua presença
e da sua consciência sempre vai nos levar a uma vida radicalmente diferente. Quando todos estão dizendo que nós temos que fazer algo, Deus fala para a igreja, cara, vai para cá. A direção é essa. Quando todos estão dizendo que é necessário fazer algo, quando o mundo está dizendo que é necessário fazer algo, a igreja, Deus está direcionando a igreja a fazer outra coisa. Um exemplo muito simples para nós agora. Tem muita gente dizendo aí que vou usar essa expressão como eles falam, que a igreja tem que estar aberta. A igreja tem que abrir. Nessa linguagem que o pessoal fala, que o mundo fala, a igreja tem que voltar a funcionar. A igreja tem que... E o que nós estamos fazendo? Nós, eu e você. O que nós somos? Como o Fonseca já falou aqui, onde 2 ou 3 estiverem, nós somos igreja. Ainda que o prédio lá esteja fechado, com as portas baixas, nós somos igreja. Porque o prédio não faz diferença no bairro. Mas a igreja, sim. O prédio não faz diferença na família. Mas a igreja, sim, faz diferença. Jesus não falou que o prédio é a luz do mundo. Jesus falou que a igreja é a luz do mundo. Jesus não falou que o prédio é o sal da terra. Jesus falou que a igreja é o sal da terra. E nós precisamos olhar para isso. Olhar para isso com carinho, com cuidado, com zelo e com temor. Existe uma conexão entre o temor de Deus e a palavra de Deus. Elas andam juntas, o temor a Deus e a palavra de Deus. A Bíblia nos revela não somente o caráter de Deus, mas também a vontade de Deus para todos os seus mandamentos. 2 Timóteo 3,16 fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e apta para ensinar, para admoestar, para corrigir. Nos voltemos para a palavra. Vamos ler a palavra, vamos meditar na palavra, vamos ter relacionamento com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo através da palavra. Ter relacionamento com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo através do corpo de Cristo, da unidade. Ainda que estejamos aqui linkados nesse canal de maneira virtual, assim dizendo, nós precisamos e desejar vivermos unidos. A palavra de Deus, quanto mais eu medito, mais eu conheço o caráter de Deus. E quanto mais eu conheço o caráter de Deus, mais há a possibilidade de eu temê-lo, de eu viver com reverência, de viver com respeito, considerando sério, de maneira que o Senhor se agrade da minha vida, considerar viver de maneira que seja agradável à vontade do Pai, porque é para isso que nós fomos chamados. Amém? É uma percepção do que Deus espera de nós. O que Deus espera de nós? Deus espera que nós cumpramos os seus mandamentos. João, capítulo 14, no verso 15, fala: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. João fala, Jesus falou: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. E como que eu conheço os mandamentos de Deus? Através da meditação, da leitura, de mergulhar na palavra de Deus. A Bíblia, que está aí disponível a nós. E não mais apenas mais no papel, mas agora temos um computador, no smartphone, no tablet, de várias maneiras. No Mateus capítulo 7, no verso 21, fala: nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do nosso Pai. Amém? Em nome de Jesus? Bom, eu quero finalizar com um texto de 1 Pedro, capítulo 4,
a partir do verso 1, fala assim, 1 Pedro capítulo 4, a partir do verso 1, fala assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, ame-se com a mesma atitude que ele teve e estejam prontos para também sofrer. Porque se vocês sofreram fisicamente por Cristo, deixaram o pecado para trás. Não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos, olha só, mas fazendo a vontade de Deus. No passado, vocês desperdiçavam muito tempo praticando o que gostam de fazer e aqueles que não creem. Imoralidade e desejos carnais, farras, bebedeiras e festanças desregradas, além da detestável adoração de ídolos. Já falei aqui e me encaixei muito nesse versículo aqui sobre bebedice, farra. Bom, talvez algum de vocês também se encaixe com essa realidade. Lá no 5 agora, ele fala assim, ó, lembre-se, porém, de que eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar a todos, vivos e mortos. E tem um texto também que eu quero compartilhar com vocês, que está em Lucas, no verso 12. Desculpa, Lucas capítulo 12, verso 4 e 5. Meus amigos, Jesus falando, meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo. Olha aqui, eu não tinha luz a respeito desse versículo também, até o dia que eu vi o Franco falar sobre isso. O Franco também ele falou que ele demorou um pouco a compreender isso. Ele fala assim, meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo. Ponto e vírgula. Não tenham, vou falar aqui, não tenham medo da bala perdida. Não tenham medo da doença. Não tenham medo do vírus. Não tenham medo do desemprego. Não tenham medo da fome. Não tenham medo da perseguição por amor a Cristo. Não tenham medo de ser esquecido, de ser deixado para trás. Não tenham medo disso. Ele fala assim, ó, depois disso, nada mais eles podem fazer. Matou o corpo. O vírus matou, a bala matou, uma situação matou, acabou. Mas lá no verso 5, ele fala assim, ó, mas eu lhes direi a quem devem temer. E esse temer aqui é diferente do temer de Provérbios. Esse temer aqui já é um temer de medo, de pavor, juntamente com a reverência, juntamente com a consideração. Não engloba apenas a questão do cuidado de quem Deus é, mas é do medo mesmo, do pavor. Ó, mas eu lhes direi a quem você deve temer. Temam a Deus, que tem o poder de matar e lançar no inferno. Sim, a esses vocês devem temer. Filipe falou aqui no início, aqui, com uma canção também, que um dia essas coisas vão passar e nós vamos estar com Deus, não vai ter mais choro, nem dor, nem pranto, nem luta. Nós não devemos temer, meus irmãos, esses acontecimentos ao nosso redor. Porque vou usar a expressão, se eu partir dessa para melhor, eu estou partindo de fato dessa para melhor mesmo. Paulo fala que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, se um dia, aliás, isso vai acontecer, mas o dia que chegar na minha vida, o meu partir, eu em Cristo, eu ficar em paz. Eu não devo temer, eu devo temer a Deus. Porque além dele tirar a minha vida, ou se minha vida for tirada, perdão a expressão, ele pode me lançar no inferno. De acordo com a vida que eu vivi aqui. Aí sem temor, sem reverência, sem olhar o que Deus tem plantado no meu coração a respeito da sua verdade. Eu não posso mais viver de maneira desregrada. Eu não posso mais viver de maneira desordenada.
Porque se Deus tem pensamentos de paz ao meu respeito, eu preciso saber que pensamentos são esses. E como me adequar a essa realidade de Deus, a essa vontade de Deus. E não apenas por medo, mas por amar o meu Senhor, por ter respeito, reverência, cuidado. Também eu tenho consciência, meus amados, que em um dado momento da minha vida, eu posso pisar na casca de banana, eu posso cometer alguns erros. Nenhum de nós está livre disso, nenhum. Mas eu preciso, com prontidão no meu coração, desejar, é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero viver a vontade de Deus. Eu quero que minha família viva a vontade de Deus, a minha esposa, o meu filho, a minha parentela. Que eu não seja motivo de escândalo para ninguém, que eu não seja motivo de desgosto para ninguém, de pedra de tropeço. A razão pelo qual o temor do Senhor é o princípio da sabedoria é porque viver à luz da pessoa que Ele é, e presença dEle e seus preceitos, o que Ele é para mim, é o único modo de vida que se conforma com a natureza de Deus. E é a realidade para o qual Ele nos criou. Viver à luz da vontade de Deus é viver à luz da vontade que Ele criou a mim e a você. Não temam as más notícias. Não temam as coisas que acontecem ao redor, ao nosso redor. Mas que possamos viver, meus irmãos, e eu já encerro aqui, de maneira reverente ao nosso Senhor, ao nosso Deus, o Criador de todas as coisas, que é onisciente, onipotente, que é santo, que é justo, que habita nos céus, mas que habita em mim, pobre e miserável homem que sou. Esse é o nosso Deus. E uma coisa também, o fato de Deus ser justo, e Ele é, para nós nos traz maior responsabilidade. Por quê? Porque se Deus é justo, eu acredito que diminui a possibilidade de Deus, de sermos beneficiados, assim dizendo, com a vida talvez sem reverência que nós vivemos. Porque Ele é justo. Ele quer o bem, Ele quer o melhor para mim. Então Ele aponta para mim, filho, vai por aqui. O princípio. Essa palavra aqui não é para falar sobre sabedoria. É falar sobre o princípio de como nós podemos andar de maneira sábia no tempo que se chama hoje. Amém? Então eu quero encerrar essa palavra, que o Senhor possa nos conceder a sua graça, a sua misericórdia, de vivermos esse tempo de maneira temerosa, reverente, levando a sério Deus, levando a sério os seus princípios, e que nós, como igreja, possamos colher o fruto de todas essas virtudes que Ele tem colocado em nossos corações. Para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Acho que o Fonseca... Amém. Amém, queridos. Obrigado, Silvana, aí, por compartilhar a palavra conosco. Eu queria animar os irmãos para que esse tempo é um tempo, como falamos semana passada, e que precisamos otimizar a nossa vida de maneira que experimentemos essas verdades. Porque se nós não nos atentarmos a isso, seguramente nós vamos continuar a perecer. E essa não é a vontade de Deus, conforme nós vimos aqui, porque a vontade de Deus para nós, sabemos que ela é perfeita, ela é agradável e ela é boa. E isso já foi conquistado por Cristo para que possamos viver.
Então, como Jesus falou em Mateus 7, todo aquele que ouve estas palavras e as pratica é comparado a homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E quando vem a tempestade, quando vem a pandemia, a casa permanece firme. E esse tempo, amado, eu tenho uma convicção, que Deus está depurando a sua igreja. Porque há muitos gatos de armazém, a linguagem que eu uso, para falar daquelas pessoas que vivem como um gato em cima do saco na entrada de um armazém, ou de uma mercearia, de um mercado. Hoje em dia a gente já não vê mais isso, né? Mas quem, os mais antigos, principalmente, entendem muito bem essa linguagem. E nós precisamos desenvolver a nossa salvação, conforme Paulo orientou, no temor e tremor do Senhor. E Pedro, no capítulo 1, no verso 5 em diante, ele fala que nós devemos acrescentar à nossa fé a virtude, porque fazendo assim, nos tornaremos frutíferos. E esse é um tempo, queridos, que Deus está chamando cada um de nós a esse comprometimento com Ele, a essa comunhão com Ele. E essa comunhão certamente, seguramente, nos levará a uma comunhão verdadeira uns com os outros. Como eu falei semana passada, uma das coisas que Deus está provando é o quanto de verdade nós temos em nós mesmos. Deus nos trouxe para casa, não foi à toa, é para nos confrontar com o estilo de vida que estávamos vivendo e nos dar a oportunidade de recomeçar. Eu tenho certeza, isso no meu coração, e que Deus, o Espírito Santo, nos ajude. Amém? Então, queridos, confirmando aí, dia 2 de maio, às 10 horas, lá no salão, teremos a reunião com os discipuladores, onde pretendemos compartilhar uma palavra de ensino, de instrução e também de orientação a toda a igreja. Se cuidem, continue aí se cuidando dentro dos protocolos existentes, não vamos abusar, já nós vamos sair dessa pandemia, mas o pior de tudo é se sairmos dessa pandemia e não aprendemos o que tivemos que aprender. Porque eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tenham todos uma boa semana, fiquem na paz de Cristo e que o Senhor fortaleça o coração de cada um. Beijo no coração e quem quiser abrir aí os microfones para dar uma saudação, vamos ficar à vontade.